Começa agora o Vem para a Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em conversar com Henrique Blecher, CEO da Byte Incorporadora do Rio de Janeiro. Henrique, seja muito bem-vindo ao Vem para a Mesa. Obrigado, Sérgio. Obrigado, boa tarde, bom dia aí para você e para os que irão assistir. Henrique, a Byte, a incorporadora, foi criada em 2017, é uma caçula ainda, no mercado carioca, no mercado do Rio de Janeiro, que é um mercado que sofreu muito nos últimos anos por conta dos problemas com a cidade, por conta de inúmeros problemas. E em 2020, por conta da pandemia, a incorporadora cresceu, teve alguns cases de sucesso. O que você pode contar da história da Byte, como que ela foi fundada, para quem não conhece aí nossa audiência no Brasil inteiro, Henrique? Bom, a gente de fato criou em início de 2017, primeira semana a gente registrou os atos dela na junta comercial. No primeiro momento, a gente não tinha muito o cenário que a gente ia encarar pela frente, né? E o que a gente via era um mercado muito deprimido, né? Por conta da crise que a gente viveu e estava vivendo naquele momento. E a gente estava com capital. A gente aproveitou e captou recursos próprios e de terceiros que nunca haviam investido no mercado imobiliário antes, ou seja, não estavam machucados, né, por aquele processo todo aí que a gente passou. E fez uma proposta no primeiro momento, de aquisição de ativos, apoiando num cenário macroeconômico melhor do que aquele que a gente estava vivendo. Foi assim que a empresa nasceu. Quando você fala ativos, são terrenos? Terrenos, terrenos. E quem tinha, naquela época, né, a gente estava falando de um CDI de 14% ao ano, então quem tinha capital na mão poderia se posicionar bem. Foi o que a gente fez. As incorporadoras todas estavam muito machucadas, né, no Rio e também em outros lugares. Muitas das grandes tinham saído do Rio, né, ficaram poucas, e as poucas que ficaram gerindo problemas anteriores. Então a gente se aproveitou desse momento e começou a se posicionar. Essa foi a tese inicial. E quem é a Byte Incorporadora? Quem está por trás? A Byte é uma incorporadora nova, pequena, né? Podemos falar que é uma incorporadora pequena, e está fazendo frente aí a grandes incorporadoras, grandes fundos no Rio de Janeiro, principalmente na hora de brigar por terrenos, né? Porque os bons terrenos nas principais cidades estão escassos, né? Como que é brigar com grandes incorporadoras tradicionais com mais de 40, 50 anos? Então, a Byte ela é uma junção, né? Nós somos 4 sócios. Eu venho do mercado financeiro e tenho 10 anos aí anteriores no mercado imobiliário. E os meus sócios, o Davi Klabin e a Amanda Klabin, são filhos do Daniel Klabin, e tem o Eduardo Tecais. Os 3 são sócios de uma gestora de capital. Foi lá dentro que a Byte nasceu, né? Ela nasceu como uma alternativa de diversificação de investimento de alguns investidores deles e meus, em ativos menos líquidos, né? Apostando aí numa melhora do mercado imobiliário, que de fato aconteceu, ainda bem. E foi assim, a gente é muito ágil. Acho que uma das coisas que a gente tem, além de um approach diferente na aquisição de terreno, porque, enfim, a gente tem o fato de ter o histórico no mercado financeiro, ajuda você formatar instrumentos que façam sentido para o vendedor do terreno, né, para o dono do terreno, dono do ativo. Isso é uma coisa que, via de regra, as incorporadoras não têm. Além disso, a gente é muito ágil, né? A gente toma uma decisão de compra de terreno, às vezes uma semana, dias. Então, isso também é uma outra vantagem, além do fato de ter uma estrutura de capital sólida, que também ajuda, lógico, você eventualmente tomar algum risco um pouquinho a mais, controlado, mas sabendo que você pode eventualmente expor um pouco mais de capital na frente,
comprar um ativo, enfim. Isso aí a gente acaba fazendo esse mix de approach, né, com relação à compra do ativo. Acho que é por isso que a gente está incomodando um pouco. Na verdade, não sei se estou incomodando, estou querendo comprar os melhores. E agora, com uma Selic a 2%, é mais fácil de conseguir investidor. Isso aí é um... A gente está vivendo um momento no Brasil que eu nunca... Eu sempre sonhei em viver, mas eu nunca imaginei que a gente fosse viver tão cedo. Quer dizer, tão cedo não, demorou, na verdade, né? É claro que tem outros problemas a serem resolvidos, mas eu morei na Europa há bastante tempo e eu sei o que é viver num país onde o juro é basicamente negativo. Eu sei que em países como o que eu morei na Inglaterra, enfim, outros, eu sei que o dinheiro na mão ele tem muito pouco valor, né? Ele precisa estar empregado, ele precisa estar investido, ele precisa estar exposto a um cenário de investimento de mais risco, não num CDI da vida, que é o que a gente estava acostumado. Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é muito esse aprendizado, né? Acho que o brasileiro não sabia bem como é que isso funcionava. Então, ele tem que vir para os ativos reais, né? Ele tem que ir para a Bolsa, ele tem que ir para estruturas de private equity, o venture capital, o mercado imobiliário, enfim, para começar a rentabilizar o seu capital, para manter minimamente a mesma renda que ele tinha antes. E isso ajudou bastante. Ajudou não só a questão das vendas dos imóveis pós-pandemia, como tem ajudado as estruturas de investimento de mais de longo prazo, de ciclo de longo prazo, que a gente tem captado aqui, outras empresas e fundos e tal, tem captado também. E hoje a Byte atua somente na cidade do Rio de Janeiro? Por enquanto só. A gente teve um crescimento muito grande no passado. A gente conseguiu crescer em mais de 300%. E é claro, quando você olha para o cenário carioca, você tem limitações com relação ao espaço geográfico e o que você consegue fazer. A gente está olhando o Rio de diversas formas para continuar investindo. A gente comprou vários terrenos já para esse ano e para o ano que vem, estamos negociando outros, mas a gente já começa a olhar a nossa expansão. Então, a gente está olhando forte em Niterói, que é uma cidade aqui do lado, com IDH altíssimo, uma renda per capita também super alta. E a gente sempre olha, São Paulo é sempre um lugar que a gente está olhando com cuidado, entendendo o mercado, entendendo os parceiros eventuais que a gente pode ter. E fora isso, assim, a gente está olhando também, dentro do mercado imobiliário, outros business, né? Não só o business de desenvolvimento e incorporação. A gente olha business de renda, a gente está pensando aí numa estrutura, estamos aí discutindo uma estrutura para começar uma aquisição para renda, propriamente dito. Enfim, dentro do mercado imobiliário, a gente está realmente atento a todos os passos, né? A gente começou como uma incorporadora, mas eu costumo dizer que a gente largou. Eu não sei onde é o fim, onde é a linha de chegada, mas a gente está seguindo aí nesse caminho. E a partir desse ano vocês também começam a construir, certo? Sim. A gente começa a construir agora, em janeiro, já começamos nosso primeiro empreendimento, que é o da Avenida Atlântica. E a partir de então a gente vai construir todos os outros. Como eu venho do mercado financeiro e depois fui para uma incorporadora e aprendi as mazelas, a estrutura da construção aqui dentro é completamente apartada da incorporadora, completamente. Isso faz com que a gente tenha bastante independência com relação aos negócios, né? Então, a incorporadora é um negócio, a construtora é um negócio que eventualmente pode construir para terceiros. Não é porque eu vou incorporar que ela tem que construir, ela tem que ser eficiente na forma de apresentação dos custos, tem que ser eficiente na forma da execução para participar também. Mas a gente resolveu, diante do cenário de construção do Rio de Janeiro, a gente resolveu fazer a construtora. Agora, falando no mercado do Rio de Janeiro, principalmente na região da Zona Sul, uma região de alta renda, os terrenos na região da Zona Sul são caríssimos, né? Um dos terrenos mais caros do Brasil. Como que é uma negociação, como que é uma aquisição de área, formação de área, principalmente em Copacabana, aí, que são pouquíssimos terrenos ainda disponíveis. O que você pode falar sobre essa briga aí para comprar terreno que é a matéria-prima para o segmento imobiliário? A gente poderia fazer uns 50 podcasts desses para te falar, viu? Porque cada situação é uma. Mas sim, o terreno no Rio, eu imagino que seja o mais caro do Brasil.
pela conformação geográfica dele. Eu estou falando aqui de Zona Sul do Rio, né? Sim. Pela conformação geográfica da cidade, pela dificuldade que é você desenvolver projetos com relação à legislação que o Rio tem, que é uma coxa de retalhos, ineficiente, não funciona. Enfim, a legislação urbanística do Rio é muito ruim, então isso atrapalha também você ter terrenos que sejam eficientes. E pouca oferta, né? Muito pouca oferta. Isso aí gera realmente... Todo mundo quer estar no mesmo lugar, na Zona Sul do Rio, então isso aí gera realmente um aumento considerável do preço. Na hora de adquirir, assim, o dono do terreno ele tem consciência disso, óbvio, né? E às vezes ele tem consciência disso e vem com uma ideia de valor muito clara e em linha com o que é possível, mas muitas vezes vem com a ideia de valor muito fora da curva, né? E aí o trabalho de comprar um terreno é que nem você fazer um tapete, uma tapeçaria, assim, a longo prazo, né? Você tem que ir trabalhando, melhorando, dando ponto a ponto. Às vezes o cara está vendendo, mas não está pronto para vender. Tudo isso acontece. Do nosso lado, o que a gente tem visto e tem sido super eficiente, primeiro é ser transparente com o comprador. Eu acho que isso é muito importante. Ele sempre olha para o incorporador achando que o incorporador vai pegar o terreno dele, vai fazer bilhões de dólares e ele vendeu barato. É ser transparente, é mostrar para o cara o processo, é dizer para o cara que o processo é custoso, é arriscado e não se ganha tanto quanto ele imagina. Segundo, entender o vendedor. Se o vendedor quer ganhar mais, colocar ele um pouco no risco, né? Porque não existe você ganhar mais sem correr mais risco, né? Essa é a lógica do investimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito. Como a gente tem esse background de mercado financeiro, a gente consegue passar para ele com muita clareza e tranquilidade que se ele quiser mais, ele tem que estar um pouco mais no risco. Isso tem funcionado bastante. A gente acabou de fechar um terreno super bacana, exatamente com essa estrutura. A gente setou a expectativa dele mínima de ganho e ele vai ganhar muito mais se a gente conseguir performar muito mais. Então, isso alinha muito ele com a gente e a gente com ele, né? Isso é bem bacana. Nem sempre é possível, porque às vezes o vendedor não entende isso. Uma outra coisa que é bacana, que a gente tem também, é a agilidade, como eu te falei. A gente é muito rápido. Então, desde o momento que o terreno entrou, a gente gostou, a conversa andou, aprova em comitê, aprovado em comitê, a gente fecha. Não tem idas e vindas, e ele fala diretamente com a gente. O mercado imobiliário, ele é um mercado de olho no olho, é um mercado de dono, né? Eu costumo dizer assim. Por mais que as empresas de capital aberto às vezes tenham executivos e tal, você vê que as empresas que mais performam são as empresas que o dono está tocando, né? É muito importante essa chamada de responsabilidade. E isso a gente tem feito continuamente. Assim. Acho que são esses elementos, dentre outros menores, que têm ajudado a gente se posicionar bem em terrenos no Rio de Janeiro. E vocês lançaram ano passado um dos últimos terrenos de frente para o mar, em Copacabana, na praia de Copacabana? Foi o último, na verdade. Foi o último. Quer dizer, era o último terreno, tem lá uma escola estadual ainda na praia. Se o governo do estado quiser comprar, eu sou comprador, vender, eu sou comprador. Mas de terreno mesmo era o último. E esse projeto foi vendido a R$32 mil o metro quadrado? De média. Média. Sim. A gente conseguiu... E aí eu acredito isso muito para a arquitetura, que a gente conseguiu implementar lá. O Thiago Bernardes foi um arquiteto sensacional. A gente conseguiu, porque qual era o grande mistério, o grande segredo daquele negócio? Você ia ter um bom preço de frente e um preço ruim atrás, porque ele ia estar todo para fundos, né? Olhando para outros prédios. Não é uma vista legal. E aí a gente conseguiu implementar um projeto em que você tivesse 80% do VGV para frente e só 20% para o fundo. E mesmo assim, no fundo, a gente conseguiu fazer um fundo frente, que foi um fundo de frente para um microclima, um ambiente bacana, bonito, que o Thiago desenvolveu junto com o paisagismo do Burle Marx. Então, na verdade, ficou um projeto com 4 frentes, 3 para mar, 1 para um microclima interno, e a gente conseguiu fazer a gente abriu mão de VGV, abriu mão de área privativa e conseguiu fazer um rooftop bacana,
E aí foi o cereja do bolo, porque o cara que comprou, que não tem vista mar, ele passa a ter vista mar subindo o elevador, né? Indo para uma área comum, que tem uma piscina com borda finita, um lugar bacana para fazer um hangout ali e tal. Foi bem bacana, bem legal. E foi vendido em 3 dias, é isso mesmo? Ele foi vendido, finalmente foram 2 semanas, mas ele foi zerado em 3 dias, aí tem aquelas vendas que caem, depois o outro vai lá e compra e tal, mas zerado deu 2 semanas. O mais impressionante, que eu acho que eu nunca tinha visto isso no mercado imobiliário, é que as pessoas, elas ficaram tão desesperadas para comprar, num bom sentido, né? Queriam tanto comprar aquele último lançamento da Avenida Atlântica, não havia lançamento ali há 40 anos, que eu mais achei bacana assim, é que elas levavam as famílias e tal, e era uma coisa de... Você via que eram pessoas que tinham outros imóveis e estavam... Mas era tipo, aqui parece que estava comprando o que era de mais importante na vida, sabe? E aí isso foi bem legal. Eu, como carioca, nascido e criado em Copacabana, inclusive, a gente tinha um pouco de medo de Copacabana. Copacabana é uma grande celeuma, né, de culturas e pessoas e tal. Leblon, todo mundo sabe que é o bairro mais, digamos assim, mais exclusivo do Rio. E aí foi bem bacana, porque as pessoas... a gente esquece do valor que tem, né, as nossas belezas naturais, né? Então, Copacabana, a Avenida Atlântica, é o que há de mais belo, assim, na minha opinião, no Rio de Janeiro, de vista e de valor, né? Isso é bem bacana, você vê isso reconhecido, as pessoas querendo ter aquela vista. Foi bem bacana, foi bem legal. E o perfil do público comprador foi carioca? Foi basicamente carioca. Uma outra surpresa para mim, porque eu achei que fosse ter mais pessoas de fora. Teve 15% que compraram estão fora do Rio, fora do Brasil até. Mas o grande público ali foi o público de Copacabana. Isso foi mais legal. Pessoas saindo de apartamentos muito grandes para um apartamento menor, mas em compensação super eficiente, com uma área comum bacana, com tecnologia, enfim, vai ter serviço e tal. Então, assim, é um movimento de escolha por viver de forma mais prática, né? Com mais praticidade. Isso teve bastante. Pessoas que moram ali do lado. E investidor, né? Teve muito investidor comprando também. Investidor carioca comprando para alugar. São plantas de 61 a 126 metros. Isso, são plantas de 61 a 120 e pouquinho. Só que muita gente comprou 2, 3 para juntar, para morar. Teve investidor que comprou 3 no mesmo prédio para alugar. Assim, teve de tudo. E a cobertura, né? A cobertura eram 2 coberturas que acabaram por ser vendida para uma pessoa só, que juntou e vai morar lá. Mas bacana também, ele saiu de uma cobertura que é o dobro do tamanho para uma cobertura que ele fez que era metade do tamanho, mas ele viu muito valor em tudo que a gente fez ali de arquitetura, de lazer, de tecnologia. Falou, pô, minha vida aqui vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? E agora, olhando para o ano que passou, nós estamos gravando agora no início de 2021, a gente ainda continua com uma pandemia no mundo inteiro. Na sua opinião, Henrique, quais foram os maiores aprendizados que a gente leva aí desse ano de 2020, que foi um ano atípico e um ano com muitas novidades para todo mundo? Eu acho que, assim, da minha parte, o maior aprendizado é que alguns aprendizados, né? Por exemplo, quando a pandemia começou,
muita gente falou para onde a gente vai, né? Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Uma das coisas que para mim ficou muito clara é que eu tinha que manter o time. Eu tinha que manter a inteligência que estava aqui dentro. Às vezes, no desespero, quando acontece um fato desse, você treina tanto tempo as pessoas, daqui a pouco a cultura está implementada e tal, e acontece um fato que te obriga a repensar a tua estrutura, e você acha que o caminho mais fácil é demitir, né? E, na verdade, a gente fez o inverso. A gente colocou todo mundo responsável pela situação, e todo mundo ficou. Eu acho que isso é um fato muito importante. E foi isso que fez com que eu conseguisse lançar 3 empreendimentos em 3 meses, praticamente, que foi o tamanho do meu ano, né? O ano acabou ficando em 3 meses, né? E foi uma loucura, porque as reuniões eram todas por Zoom. Você não tem ideia assim, da quantidade de reuniões por Zoom com projetistas, com 30 pessoas, 20 pessoas. É difícil, é muito difícil. Então, cada um num canto, os funcionários cada um num canto, com as suas questões familiares, enfim. Então, acho que isso é um ponto. O outro aprendizado, que eu acho que fica para... Acho que aí um pouco mais geral, é que é importante a gente ter calma e respirar um pouco, né? Depois que o problema acontece. Porque, para mim, ficou muito claro que a partir de maio, a janela minimamente começou a abrir. Foi quando a gente começou a programar os lançamentos que aconteceram no final do ano. Acho que respirar, sentar e respirar um pouco antes de sair tomando decisão, que às vezes podem parecer naquele momento corretas. Se esperar um pouco, cenário um pouco mais claro para tomar decisão, acho que faz mais sentido. E uma outra lição para mim, cara, importantíssima, que eu vi isso na prática, é que o ativo real, ele no final do dia, ele é um porto seguro para qual as pessoas vão correr, né? Ainda mais, na minha opinião, numa política acertada do Banco Central de baixar juro como baixou. No primeiro momento até foi crítico, porque eu achei que ia empossar liquidez, ninguém ia emprestar dinheiro para ninguém. Mas, de fato, quando você baixou juros, as pessoas começaram a repensar um pouco seus investimentos. E, mais do que isso, começaram a ver a vida sob outra perspectiva, né? Pô, posso morrer amanhã, a verdade é essa. O Covid, ele jogou isso para a gente, né? Ó, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. Para que você vai ficar guardando dinheiro, né? Tem aquela velha máxima de caixão não tem gaveta. Então, o que a gente sentiu bastante é que as pessoas começaram a querer viver melhor, né? E isso é uma lição, assim, né, que me passou, pelo menos, aqui, não retardar, né, não retardar decisões para te gerar benefícios presentes, né, porque às vezes fica retardando e acaba não vivendo aqueles benefícios. Então, tudo isso, na minha opinião, gerou uma grande onda bacana, onde as pessoas começaram a olhar os imóveis de uma outra forma. Eu vendi imóvel para pessoas jovens, que falaram para mim, nunca imaginaram comprar imóvel, mas sentiram vontade de ter um espaço deles e tal. Acho que isso foi uma lição. Tomara que, como toda lição, né, tomara que a gente não se esqueça dessas e outras aí que a gente viveu, que foi bem bacana. Não, com certeza. E como que é o processo de venda hoje da Byte? Vocês têm corretores, você tem uma house, você tem o trabalho das imobiliárias, como é que funciona as vendas dos imóveis da Byte? A gente montou uma house, eu costumo brincar que é uma house sniper, ela não é uma house de volume, mas é uma house mega eficiente, ela foi responsável por 44% das vendas ano passado. A gente trabalha muito forte no digital, eu sou completamente aficionado pelo digital, acho que veio para ficar e tem que melhorar cada vez mais. Então, a gente, na house, é focado no digital, 67% das vendas ano passado foram feitas digitalmente. O cliente assinou digital, viu digitalmente, entrou no apartamento digitalmente, comprou. Isso para mim foi bem bacana. Uma outra lição que a gente aprendeu, né, com a pandemia, que a gente consegue acelerar os processos que às vezes ficam parados. Mas a gente trabalha com outras imobiliárias também. Acredito eu que esse modelo de muitas imobiliárias ele tá passando por uma transformação, né? Então, a house ela é muito mais do que uma imobiliária, eu acho que ela acaba sendo um catalisador de outras imobiliárias. Então, a gente tem apostado nisso, nesses canais de parceria com outras imobiliárias, para trazer o cliente, tentando montar aí uma grande plataforma de venda, né?
Basicamente assim que a gente trabalha. E o corretor autônomo, como é que funciona aí na cidade do Rio de Janeiro? Bom, o corretor autônomo, ele tem acesso a gente tem uma coisa bacana, a gente fez nossas convenções todas online, né, digital, no YouTube. E esse corretor autônomo pôde vir direto a gente, entender e querer vender os nossos produtos. Porque às vezes é difícil, né, ele não chega e tal. Isso foi legal. O corretor autônomo tem chegado e vendido nossos produtos, ele nos procura dizendo que tem cliente e a gente faz a transação e ele recebe a sua comissão naturalmente, como se uma empresa fosse. Eu sei que tem questões aí que se discute com relação ao corretor autônomo, as empresas de lançamento, as imobiliárias grandes, têm lá suas resistências, mas eu acho que é inexorável o que vai acontecer. Assim. Vai ter espaço para a empresa grande continuar fazendo seus lançamentos, a gente conta com elas, mas vai ter espaço para os corretores autônomos terem seus clientes e levarem seus clientes para comprar um produto. E a gente se preparou para isso. A gente tem um canal de atendimento deles. Né? Tem pessoas que só atendem eles. Sim. Agora, falando sobre novos projetos, que a pandemia, na sua opinião, ela alterou o estilo de viver, o comportamento das pessoas. Isso vai ser refletido em novos projetos a partir de agora? Eu acho que sim, isso já está refletido em alguns nossos projetos que a gente lançou. A gente até mudou o projeto por causa disso. Na verdade, assim, eu acho que a pandemia, se Deus quiser, vai ter vacinação para todo mundo, essa pandemia vai passar, eventualmente virão outras, a gente não sabe. Mas o que eu acho que fica é a percepção de viver melhor. É preciso viver melhor. Quando você vive numa grande cidade urbana como Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Londres, enfim, você acaba negligenciando um pouco isso, né, de viver melhor na sua própria casa, porque você tem tudo lá fora, né, e lá fora te oferece o que você quiser. O que eu percebi claramente foi que as pessoas começaram a buscar para dentro. Pô, eu quero trabalhar melhor na minha casa, eu quero ter uma internet mais eficiente, eu quero poder, eventualmente, dar uma relaxada no meu prédio, ainda mais falando de Rio de Janeiro, de pessoa que, às vezes, dá uma relaxada, chamar os amigos e tal. Enfim, o comportamento começou a, na minha opinião, a gente está tendo um movimento que é super positivo, na minha opinião, das pessoas tentarem viver com mais, enfim, com mais tranquilidade, viver melhor, ver com os amigos e tal, família. E aí, pensando nisso, acho que os projetos têm que passam necessariamente por pensar áreas de relaxamento, áreas, enfim, que você possa, enfim, dar uma relaxada, compartilhar um espaço, enfim, com pessoas que você gosta. Agora, é um desafio. São Paulo é menos desafiador porque São Paulo tem uma legislação, na minha opinião, muito mais avançada e moderna com relação a isso. Você consegue fazer prédios incríveis, com áreas maneiríssimas e tal. O Rio tem uma legislação muito complexa. E é como você falou, como o terreno é muito caro, às vezes você abrir mão de área privativa para poder fazer uma área comum, uma área bacana, inviabiliza. A gente tem conseguido fazer. É um lado muito forte da gente. A gente tem aberto mão até de área privativa, aberto mão de rentabilidade para fazer essas áreas dentro dos nossos empreendimentos. Eu vou te falar, tem sido super positivo. Por exemplo, a gente acabou de lançar um prédio, um empreendimento no Leblon, e a gente fez um teto verde. Não sei se tem outro teto verde no Rio, tá? A legislação é recente. A gente fez um teto verde, um teto de contemplação, com áreas de água, chafariz e tal. Eu não posso fazer piscina, não posso fazer nada disso, ali não me permite, que é uma insanidade, mas, enfim. A gente fez essa área de contemplação bacana. Isso as pessoas falaram, pô, que bom que tem essa área. Uma área de descompressão, né? Acho que a pandemia ela trouxe um pouco dessa visão que não é individualista, na verdade, é uma visão mais olhar para pontos da vida que às vezes a gente negligencia, né? E a tua casa, pô, é a tua casa, né? Você tem que ter isso na tua casa, né? A tua casa é o teu ninho, é o teu Porto Seguro. Porto Seguro, exatamente. Agora, a gente viu em algumas grandes capitais, como São Paulo, algumas capitais até do Nordeste, a gente viu isso na Europa e principalmente nos Estados Unidos, em Nova York,
muitas pessoas, muitas famílias fugindo dos centros urbanos e indo para regiões mais afastadas das capitais, até 1 hora, 2 horas. A gente teve isso também no Rio de Janeiro? E, assim, esse é o meu sonho, viu, cara? Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala só, às vezes, de Zona Sul, ou tá em São Paulo, fala das regiões Itaim, Higienópolis, enfim, aí vai para Taubaté, aí vai para Tatuapé, enfim, as regiões mais centrais. Mas o meu sonho, mercado imobiliário é desenvolvimento de longo prazo também. É você criar cidades, é você criar movimentos migratórios, é você participar disso e ser um vetor, né, disso. O problema que a gente enfrenta no Rio, diferente de São Paulo, é que o Rio se empobreceu muito, né? E se você imagina que a cidade do Rio empobreceu, você pode imaginar o interior do Rio, como empobreceu. Então, a dificuldade que a gente vê disso acontecer no Rio é porque a gente não consegue atrair para o interior serviços de alta qualidade. Por exemplo, você não vai morar a 100 quilômetros do Rio de Janeiro com a tua família, com 2 filhos em idade escolar, se não tiver um excelente colégio, né? E esse excelente colégio não vai se estabelecer nesse lugar porque ele não vai atrair excelentes professores. E aí por aí vai. O que aconteceu aqui, de novo, buscando-se melhor qualidade de vida, o que aconteceu aqui é que, de fato, pessoas começaram a dar valor a ter uma casa fora, né? A ter uma casa na serra, uma casa na praia, uma coisa que vinha diminuindo consideravelmente. Você não tinha liquidez nenhuma nesses imóveis. Hoje em dia, vendeu-se imóvel na serra. Quando eu falo serra, é principalmente aqui próximo, né? Itaipava, Petrópolis, Araras, enfim, Secretário, enfim, ou na praia, né? Tipo Angra, Búzios, enfim. Vendeu-se imóveis nesses lugares como nunca. Eu acho que refletindo essa necessidade de se ter uma vida melhor e uma vida mais em família, né? O que é insano, né? Porque você poderia fazer isso, enfim, na palma da sua mão, alugando no Airbnb. Mas eu acho que as pessoas tiveram necessidade, perceberam que o dinheiro deixou de ter valor na mão delas, né? 2% não vale mais nada. Então vamos comprar uma casa para a gente, né? Diferente de São Paulo, acho que São Paulo o movimento foi mais de vamos experimentar morar fora do grande centro, né? E em Nova York, por exemplo, eu tenho um amigo meu em Nova York que tem alguns ativos alugados, né? Prédios e tal. E ele falou que os prédios estúdio sofreram uma grande vacância e os apartamentos que ele tem maiores de 2, 3 quartos tiveram muita procura. É justamente aquela ideia de mais espaço, mais comodidade, enfim. Agora, o que você projeta para 2021? Você que é uma pessoa que veio do mercado financeiro, olhando muito para o que o governo pode colocar ou brecar de incentivos que refletem no mercado imobiliário. A parte do mercado financeiro, eu sinceramente estou delegando toda ela para pessoas que estão no looping, estão dropando a onda. Estou muito focado no mercado imobiliário, mas assim, óbvio que a gente faz uma leitura do cenário econômico o tempo inteiro, né? Embora eu esteja pensando muito micro, assim, continuamente o micro. Mas eu acho que a ideia, assim, eu acho que a gente veio para o juro baixo para ficar. Eu não acredito, não faz sentido. Tudo bem, a gente tem que encontrar uma taxa de equilíbrio, que eu não sei qual é, se é 4, se é 5, se é 3,5, enfim. Vai depender de um monte de coisas, né, para a gente entender qual é essa taxa de equilíbrio. Mas eu acho que não dá para se pensar num país com uma taxa de juro alta de novo. Eu acho que a gente entendeu que uma taxa de juro alta, ela assassina, ela mata o poder de investir de um país, né, tanto privado e até público. Acho que esse é um ponto que veio para ficar. Em vindo para ficar, o mercado imobiliário ele vem com mais perenidade, né? A gente viveu no mercado imobiliário no Brasil sempre ciclos muito curtos, né? E isso é muito ruim. Então, assim, quando você vê com mais perspectiva de longo prazo o mercado imobiliário num cenário de ciclos mais longos e menos radicais, né? Menos ups and downs muito radicais, isso é muito bom, né? Porque o mercado imobiliário gera muito emprego, enfim, o mercado imobiliário gera muita... Enfim, faz a economia girar bastante, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto com juros menores e mais concorrência entre crédito, né? Bancos e essas fintechs de crédito, acho que tem que se investir cada vez mais, tem que abrir cada vez mais, você começa a diminuir os spreads, né? Isso permite também uma maior alavancagem aí para quem quer comprar seus imóveis.
São cenários que a gente olha para frente com bons olhos. Agora, óbvio, tudo, no Brasil, infelizmente, efetivamente tudo, passa pela política. E a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito turbulento. Eu espero aí que algumas reformas sejam de fato discutidas e aprovadas, que a gente precisa, e que a PEC de gastos seja mantida, né? Acho que esse é o grande desafio desse ano. E isso acontecendo, acho que o mercado imobiliário tem uma vida bacana pela frente. Assim. O nosso déficit habitacional é gigantesco e eu acho que é normal. Assim, o mercado imobiliário é um motor importante da economia. Ele tem que seguir. Acho que é um pouco por aí, né? Sim, e você comentou do déficit, que é alto no Brasil. Grande parte desse déficit está nas camadas mais econômicas, né? Classe C, D Sim. e E, programas do governo, Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida. Vocês pensam em entrar nesse tipo de segmento ou o foco vai ser médio e alto padrão? Não, o nosso foco é médio e alto padrão. Minha Casa Minha Vida é um outro bicho, né? Ou Casa Verde e Amarela, enfim. A habitação social ela é um outro bicho, até desde a tecnologia de comprar um terreno, né? Saber entender o terreno, até você implantar a construção, os métodos construtivos. Tem empresas fazendo isso com excelência no Brasil, né? E a gente entende isso como uma grande barreira de entrada. A gente sabe fazer alto padrão, médio padrão, a gente conhece bem e a gente entende bem os riscos, né? Eu acho que o mais importante de tudo, que eu acho que é legal dizer, é que quando a gente montou a empresa, o nosso primeiro mindset foi preservação de patrimônio, né? A gente tem investidores e eles gostam muito disso. Primeiro a gente preserva patrimônio, depois a gente vai ver o quanto a gente consegue ganhar. Acho que essa é a nossa ideia e por isso a gente acabou se posicionando no mercado que a gente se posicionou. Agora eu vou falar para vocês da U-Inc. A U-Inc, incorporadora aqui de São Paulo, possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo, em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô. São projetos incríveis, de 1, 2 e até 3 dormitórios. E o grande diferencial da IU é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros. Isso mesmo, um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior, uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então, conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br. Vou repetir, www.uinc.com.br. Você citou também a parte de construção. A gente vem de um 2020 com INCC que assustou muito o comprador de imóvel na planta por questão do aumento dos insumos, aço, cimento, ferro. Agora, olhando para 2021, ninguém sabe, né, o que vai acontecer com esses insumos, mas as obras, além do terreno ser caro, as obras também estão ficando mais caras do que eram. Né? Como administrar esse risco também? Então, por isso que eu te falei, uma das razões que a gente não olha por baixo para a habitação social é que a obra ela é um pedaço considerável do VGV, né? Então, você não pode errar. Se você errar, a tua margem acaba. No nosso alto padrão aqui, você também não pode errar, obviamente, mas a obra ela tem um percentual do teu VGV bem menor, proporcionalmente falando, que tem as construções de habitação social. Mas, obviamente, você tem que estar atento a esses custos. O que aconteceu foi um hiato de produto, né, na verdade. Tipo, a pandemia gerou o fechamento das caldeiras, pararam de produzir, e aí você tem a demanda e você não tem o produto, né? O que a gente vai ver daqui para frente, eu acredito é uma planificação, um achatamento da curva dessa inflação da construção. De fato, 2020 foi fora da curva, e eu acho que a partir de agora, no longo prazo, você vai ver uma planificação dessa taxa inflacionária da construção. Mas a gente previu um pouco isso lá atrás,
e a gente já considerava dentro dos nossos orçamentos um buffer aí para acomodar esses aumentos, especialmente daqueles produtos que você depende de insumos externos, né? Com a alta do dólar, tá, alumínio, aço, por exemplo, subiu 35%, né, nos últimos meses. Alumínio também, fio 100%. São coisas assim. E tem itens que pesam muito na obra e itens que pesam menos. Aqueles que pesam mais, a gente já vinha conversando com as grandes produtoras desses materiais e já vinha mais ou menos acomodando orçamentos, prevendo um pouco desse aumento. Eu conversei no final de 2020 com a incorporadora Diagonal, lá de Fortaleza, uma incorporadora tradicional de 40 anos, e eles têm eles têm uma experiência muito grande e um sucesso muito grande em lançar empreendimentos de condomínio fechado, onde você não vai a mercado, né? Você forma um grupo de moradores, de investidores, a construtora tem uma taxa de administração da obra, e aquilo não vai a mercado. Vocês já fizeram esse tipo de produto aí no Rio de Janeiro? Pensam em fazer algo semelhante? A gente faz. A gente fez o nosso primeiro, foi basicamente isso. A gente vendeu entre investidores nossos. Mas, assim, isso tem um lado bom, né? E um lado complicado. Se você é construtor lá estrito sensu, teu DNA construção, e você olha basicamente para a tua taxa de construção, faz sentido, porque você vai fechar um grupo, o grupo vai ter que custear toda a obra e o terreno durante um espaço pequeno de 20, 30 meses, 40 meses, e aí ele tem que custear tudo aquilo naquele prazo, e depois o imóvel está pronto. E geralmente isso funciona muito para investidor, né, que quer, obviamente, no final do dia, o investidor que ele quer a margem do incorporador, né, fazendo isso, né? Ele só quer pagar a construção, é a preço de custo. Aqui é mais complexo, porque a gente fez o primeiro, mas a gente gosta de financiar o comprador. Acho que isso é importante. Somente quando a gente está falando de investidor, o custo de carrego de 2, 3 anos agora está menor, mas a pessoa quer comprar e alugar logo amanhã, né? E como a gente financia ele paga 30%, 40% só durante a obra, ele topa, ele fala, ok, vou pagar 30%, 40%, depois quando eu alugar, eu pago o financiamento com aluguel ou algo próximo disso. E aí você não consegue fazer grupo fechado. Então, assim, a gente fez sim, a gente gosta de fazer obra por administração, mas ela é um pouco diferente. Aí vai naquilo que eu te falei, né? Um pouco da criatividade que a gente traz aí do mercado financeiro, enfim, que a gente financia o tomador, tem os instrumentos financeiros específicos que a gente desenha para ele, mas não deixo de olhar isso não, mas a gente, como eu te falei, o nosso DNA primário é a incorporação, né? Agora, olhando para esse cenário com uma Selic a 2%, a gente vê alguns investidores, ou até a gente chama aqui, eu costumo chamar de poupadores, não é aquele grande investidor, mas é um cliente que tem um capital aí importante e ele precisa diversificar, ele precisa de opções mais seguras, e ele olha o mercado imobiliário não como algo que ele vai ganhar rios de dinheiro, mas é algo que, pelo menos, ele não vai perder e vai valorizar. A gente olha aqui, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, construtoras e incorporadoras falando em taxas aí de 8%, 10%, 11% ao ano. O que a gente pode falar do Rio de Janeiro, que é um ticket alto de metros quadrados? O que vocês falam de rentabilidade? O que o investidor que compra um imóvel no Rio de Janeiro pode esperar aí de rentabilidade no imóvel, Henrique? Entendi. Varia muito, né? Isso é uma coisa importante que você está falando. Você vê como é que a coisa do juro alto na cabeça do inconsciente ela fica batendo, né? Taxa de 8% ao ano, numa realidade de juro de 3,5%, e numa inflação de 5, 4,5, 4%, é surreal, né? Obviamente tem risco real e tudo. Então, assim, é excelente, né, hoje em dia. E quando você fala para o poupador, fala, não, só 8% ao ano, mas é que a Selic não é mais 14%. Assim, dá para fazer isso no Rio, sim.
Só que você precisa escolher bem o teu ativo. Quanto maior o ativo, menor é a tua rentabilidade, né? Então, obviamente, se você tiver um apartamento, vamos supor, na zona sul do Rio, de 150 metros, ele vai te entregar, diria aí, nominal, 5%, 4% ao ano. Que não é ruim, tá? Para um Selic de 2, não é ruim. De novo, o nosso juro hoje é negativo, né, com relação à inflação. Então, você ganha 4 e paga 5. Isso fora a valorização que o imóvel vai ter. Fora a valorização que o imóvel vai ter. Não é ruim. Agora, quando você vai para apartamentos menores, focados mais em short stay até, essas plataformas de locação, você consegue aí nominal 9, 10, consegue. É tudo uma questão de... Só que assim você fica mais suscetível, né? De novo, o risco e o retorno é sempre uma equação que anda junto, né? Quanto maior risco, maior o retorno, mas também você tem que saber gerenciar. Quando você vai para o short stay, você pode pegar épocas de pouquíssima procura, né? Pode acontecer. Quando você vai para o long stay, você tem uma renda mais contínua, embora seja menor, mas você tem menos solavancos e você não tem o custo até de você manter aquele short stay continuamente. Então, assim, é tudo conforme o freguês, né? Mas sim, dá para buscar aqui com tranquilidade 10%, 11%, nominal, né? Eu falo nominal, a inflação mais, né? Em imóveis menores que sejam mais vocacionados para short stay, que é o que a gente tem feito bastante imóveis assim, né? E no apartamentos maiores, você consegue aí buscar 6%, 5%, 6%, 7% até em long stay. Aqui em São Paulo, a gente viu nos últimos anos, Henrique, uma explosão aí de lançamentos, estúdios, apartamentos compactos de 15, 20, 30 metros quadrados, muito para esse investidor, né? E o plano diretor de São Paulo, ele também tem muitas falhas. Uma delas ele obriga o incorporador a construir, às vezes, uma parte do empreendimento com unidades menores, para que ele possa ter um potencial de construção maior. Então, a gente vai ter aí nos próximos anos em São Paulo uma enxurrada de imóveis compactos, mas São Paulo é uma cidade que absorve, tem muito turismo de negócios, muito estudante. Como que é o Rio de Janeiro? Basicamente, mais o turismo não de negócio, mas o turismo lazer, né? De lazer. No Rio de Janeiro, a gente também viu essa explosão de lançamentos de compactos ou ainda não? Mais ou menos, porque assim, o Rio você não podia fazer apartamentos compactos até 2019, que era uma loucura, né? E o município, o estado, né, lato sensu, ele ainda entra muito na vida privada, né, dos investidores, dos empreendedores. Então, por exemplo, aqui você é obrigado a fazer 25% de vagas quando você está num raio de 850 metros do metrô. Você está liberado, só precisa fazer 25%. Ou seja, também é uma insanidade, porque se eu sou empreendedor e quero fazer 0 vaga, o problema é meu, né? Eu que estou lidando com o risco da comercialização. E é uma insanidade também, porque se pretende tirar os carros da rua, você fazer mais vaga não ajuda. Então, assim, quando isso acontece, você fica limitado também, às vezes, o terreno às vezes te limita muito a fazer apartamentos pequenos. Não é tão fácil. Mas sim, depois de 2019, a gente começou a fazer apartamentos menores. Aqui no Rio, você não pode fazer apartamentos tão pequenos quanto em São Paulo, também, de novo, por um impedimento legislativo, que também é outra insanidade. O Rio, ele é muito... tinha muito preconceito com apartamentos pequenos, porque lá nos anos 50, a gente se fez muito apartamento pequeno e houve uma certa digamos assim, um certo mau olhar sobre esses apartamentos que encheu de os cortiços, né? Viraram estágios de cortiços e tal. Você viu, em São Paulo também teve, ali no centro, enfim. E aí tinha esse preconceito. Agora a gente está fazendo, eu já lancei, estou indo para o meu 3º lançamento de apartamentos menores. Sucesso, todos eles, voltados para esse poupador, né? Eu não tenho visto ainda movimento de pessoas comprarem apartamentos menores para morar. São muito poucos aqueles que compram para morar. O que eu também acho uma bobagem, porque assim, o apartamento não é só apartamento. Quando a gente faz um empreendimento desse, o apartamento vira o prédio inteiro, porque você tem todo o teu lazer, toda a tua funcionalidade dentro desse espaço. Mas, de fato, assim, o Rio ele é muito forte no turismo de lazer, né? Extremamente forte.
E o Rio ele tem verão o ano inteiro, basicamente, né? Então, qualquer feriado prolongado, a cidade enche, né? E você percebe que a procura por Airbnb tem sido muito grande, né? Por apartamentos de short stay. A gente tem tido bastante, com algumas restrições que eu ainda acho que tem que cair. Legal, Henrique. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer aí esse bate-papo, conhecer mais a sua história, a história da By. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Bom, obrigado, Sérgio, também, de novo. Um prazer participar do seu programa. Bom, a mensagem final que eu deixo, assim, em 2021, primeiro, acreditando que a vacina vai vir para ficar, né? E não importa a nacionalidade dela, eu acho que a gente tem que torcer para a vacinação acontecer em massa. E dizer que o mercado, que o imóvel, na minha visão, durante um bom tempo no Brasil, ele foi tão mal visto como forma de investimento. Hoje, num cenário que eu acredito que veio para ficar de juro baixo, ele é uma excelente alternativa de investimento. Então, não deixem de olhar para o imóvel como uma alternativa real de investimento, seja no tijolo propriamente dito, seja nos fundos imobiliários. Mas, de fato, assim, não existe milagre. Ele entrega uma boa renda no longo prazo. E boa renda no longo prazo é excelente renda, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo. Legal, Henrique. Obrigado. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau.